Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e bora pro vídeo, né? Gente, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de você se abrir para as pessoas, para fazer coisas diferentes. Por que eu tô falando isso para vocês? A gente, quando entra, às vezes, num relacionamento, a gente acaba focando muito naquele relacionamento. Principalmente quando você é casada, tem filho, que é o meu caso, né? Eu sou casada, tenho filho, tenho casa para cuidar, tenho uma vida, assim, para gerir, né? Também tenho os meus estudos. Então, isso acaba fazendo com que eu fique muito presa nesse mundinho aqui, né? E a gente esquece que existem outros relacionamentos, né? Tem a sua família de origem, tem seus amigos, né? Então, a gente precisa não só dedicar isso aqui, esse vídeo eu tô fazendo especialmente para as mulheres casadas, porque é muito fácil a gente cair nesse erro, tá? A gente ficar só vivendo nesse mundo aqui, esse universo de família que a gente construiu, que é importante, que tem que ser nossa prioridade, claro, porque é algo que a gente construiu, e a gente precisa manter aquilo que a gente construiu. Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não estar se fechando para o mundo também, deixando de viver outras experiências. Porque eu vou dar um exemplo. Minha irmã estava aqui recentemente, e a gente saiu para dar uma volta aqui na minha cidade, que tá tendo um festival. E assim, embora seja maravilhosa, assim, maravilhoso, eu amo ter momentos com meu marido, eu também amo ter momentos com a minha família e com outras pessoas que eu gosto. Então eu saí só com ela, só com a minha irmã, minha sobrinha, meu filho, e a gente deu uma volta pela cidade, eu tomei um chocolate quente, de uma chocolateria que eu tava querendo muito ir, então assim, valeu muito a pena, foi muito bom. E assim, foram momentos bons, sabe? E eu tive outros momentos bons. E aí eu fiquei pensando assim, imagina se por cansaço da minha rotina com o bebê pequeno também, eu pensasse assim, não, eu tô muito cansada, não vou sair, não vou ver ninguém, vou ficar na minha, porque eu confesso a vocês, existem dias que são tão cansativos com meu filho pequeno, que eu não quero sair, sabe? Pode ter festival, pode ter várias atrações na cidade, mas eu não quero sair pra canto nenhum, por conta do cansaço, né? Então imagina se eu dissesse assim, não, não vou fazer nada, vou ficar só em casa e tudo mais. Eu perderia de viver momentos com a minha família. Então você que é mulher, sabe, é maravilhoso você estar com seu marido, você ter momentos com seu marido, mas é importante que você também tenha momentos com outras pessoas. E isso, gente, eu tô falando pra vocês porque o que é que acontece? Muitas vezes, vou dar uma hipótese, né? Não que eu deseje isso pra ninguém, mas vou dar uma hipótese. Seu marido termina o relacionamento com você, só que você sempre fez o seu mundo girar em torno do relacionamento de vocês. Quando ele te deixar, você vai sentir como se o seu mundo tivesse acabado, entendeu? Como se não tivesse razão mais de existir. Você vai sentir um vazio, vai ter tristeza, enfim, vai ser horrível. Por quê? Porque você girou a sua vida em torno daquela pessoa, entendeu? Então você vai ter aquela dependência emocional que vai fazer com que você trave na sua vida. Já se você tiver os seus hobbies, você tiver outras pessoas para conversar, para sair e tudo mais, você vai sentir a dor da perda de um relacionamento, claro, só que não vai ter com essa intensidade tão grande, assim, ao ponto de você sentir esse vazio, achar que sua vida perdeu sentido e ficar aquela coisa toda. Você vai conseguir seguir em frente mais rápido. Então, nunca faça com que sua vida gire em torno sempre só daquele relacionamento. Faça com que a sua vida seja interessante. E, gente, eu digo isso também para vocês, porque o marido de vocês pode não comentar isso, mas os homens também acham interessante mulheres que tenham a sua própria vida. Tem homens que acham interessante você ficar no pé dele, porque isso mostra o quanto você se importa com ele, ele gosta de se sentir amado, se sentir cuidado por você. Mas o homem também gosta quando a mulher tem a própria vida, porque isso mostra o quanto ela se ama, o quanto ela prioriza também outras coisas que são relevantes para ela. Homem geralmente não gosta muito também de mulher muito chiclete e tudo mais. Se você ficar muito chiclete, isso pode também acabar sufocando o seu relacionamento e a pessoa acabar te tratando meio que assim, sabe, deixando de lado. Às vezes a gente que é mulher acaba sufocando, ficando chiclete e a gente não entende, porque muitas vezes o nosso homem pode nos tratar assim um pouco de lado, um pouco mais de desprezo, um pouco mais assim. É porque falta da gente dar um pouco desse espaço para o homem respirar também. Não que isso justifique o homem ser grosseiro, ser assim, distante, desprezar você, não. Porque dentro do relacionamento tudo precisa conversar. E o homem pode chegar para a mulher e dizer, ó, me dá um pouquinho mais de espaço, mas raramente os homens vão ter essa postura de dizer para você que ele está querendo um pouquinho mais de espaço. Então o melhor é a gente deduzir que isso pode estar acontecendo no nosso relacionamento. Se você percebe que o seu homem está um pouco mais frio com você, desprezando assim um pouco mais você e tudo mais, às vezes é a forma dele demonstrar que tipo assim, ó, você tá muito chiclete, você tá muito grudada, sabe? E o homem ele não vai dizer, olha, vai fazer tuas coisas, vai fazer, não vai, porque ele vai pensar assim, ela vai achar que eu tô rejeitando ela, e de certa forma estaria, né?
A mulher, ela vai entender dessa forma, vai se magoar. Então, o homem, ele faz de tudo para não magoar os sentimentos da mulher. Então, dificilmente o homem vai dizer para você ir fazer outras coisas. Mas veja, dificilmente um homem para a vida dele por conta de uma mulher. Ele vai deixar de trabalhar, ele vai deixar de sair com amigos ou conversar com alguém, se caso ele queira muito por causa de uma mulher. Dificilmente isso vai acontecer. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que acontece bastante no universo feminino. A mulher, ela troca basicamente a vida inteira dela, tudo o que é importante para ela em prol de um relacionamento. Não que o relacionamento, como eu estou dizendo aqui para vocês, não seja importante. Mas existem outras áreas da sua vida que é importante. Existem outras pessoas da sua vida que também são importantes e querem ter momentos com você. E eu, inclusive, em muitos relacionamentos já cometi esse erro. De quando eu entrava num relacionamento, basicamente todo o meu tempo era para aquela pessoa. Todo tipo de programação que eu ia era com aquela pessoa. Se eu ia para algum evento e fazer alguma coisa era com aquela pessoa. E assim, vivi momentos maravilhosos, sim. Porém, existem outras pessoas que também desejam viver momentos comigo, né? Que eu também desejo conversar. Existem assuntos específicos que a gente geralmente vai falar mais para o amigo, não vai falar para o marido. Não que a gente não possa falar de muita coisa para o nosso marido, até porque o nosso marido tem que ser o nosso melhor amigo, né? Mas existem muitas coisas, tipo, do universo feminino, que você só vai se sentir mais confortável falando com uma amiga, falando com uma prima, falando com uma conhecida, do que falando pro seu marido, né? E muitas vezes não é que nem que você não possa falar sobre esse assunto com seu marido, é que ele não vai ter interesse de conversar sobre aquilo, entendeu? Ele provavelmente vai mudar de assunto, vai, enfim, demonstrar tédio total com aquele assunto que você tá falando, porque não é do universo dele, entendeu? Homem e mulher são de universos diferentes. Então tem assuntos que fisga ali os dois, homem e mulher, e os dois gostam de conversar, mas tem assuntos que é só mulher com mulher que vai conversar, assim como vai ter assunto que é só homem com homem que vai conversar, e meio que vai se entender ali. Então, esse vídeo é tipo um alerta para vocês mulheres, caso vocês percebam que estejam vivendo muito assim. Todo canto que você vai com seu namorado, com seu marido e tudo mais, e você não dá um tempo para você respirar, meio que longe dele, assim, com outras pessoas, e nem ele o mesmo, entendeu? Tem mulheres que, por exemplo, proíbem o marido, o namorado, o noivo, enfim, de sair com amigos, de sair para jogar uma bola, enfim, de fazer algum hobby com alguém. Porque na cabeça daquela mulher, se ela tá num relacionamento com aquele cara, o cara tem que estar 24 horas ali com ela, todo o tempo livre do homem tem que ser dedicado a ela. E eu acho que é saudável num relacionamento que cada um tem o seu momento de respiro, entendeu, gente? Cada um tem o seu momento ali de ficar ali conversando com outra pessoa, sabe? Então, desde que de forma respeitosa, né, que eu acho que é isso que mais vale, assim, a questão da confiança, do respeito, isso é algo que precisa transparecer e tem que existir num relacionamento. Então, desde que a outra pessoa não esteja fazendo nada de errado, nada contra algum acordo que vocês tenham combinado como casal, eu acho que é válido, entendeu? Cada um ali tem o seu momento, né, de conversar e tudo mais, de viver a sua vida, porque afinal a nossa vida não parou porque a gente tá dentro de um relacionamento. Existe muita coisa que a gente gosta, né, existe muita coisa que meio que faz parte de nós também, da nossa vida, até mesmo às vezes antes da pessoa existir, já tinha muita coisa que a gente achava interessante, e que a gente não tem que deixar de lado só porque a gente tá dentro de um relacionamento.